Amém? Graça e paz a todos. Boa tarde, né? Sábado, dia 2 de maio de 2020. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Amém? E que assim o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, nos fortalecer, nos dar graça e entendimento da palavra. Amém? Porque esse é o intuito, né? É o meu intuito de entrar para fazer menção à palavra de Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Através desse canal. E eu te peço que se inscreva lá no meu canal, né? Curta lá e compartilha também essa palavra. Me ajuda a divulgar o evangelho da salvação. Amém? E para hoje eu trago uma palavra da parte de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 18, no verso 1, que vai falar da parábola do juiz iníquo. Né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde, para que assim nós possamos, né, alimentar da palavra de Deus, que é as escrituras, né, o pão vivo que desce do céu para nós, o maná do céu, né? A palavra de Deus é o pão da vida, né? É o pão que desce do céu, o pão que desceu do céu, é o pão que veio para saciar a minha fome, a sua fome, né? Pela palavra, né? Que veio para nos completar, para nos complementar a cada dia. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, né? Ela é necessária para a nossa vida. E assim eu vou estar lendo Lucas capítulo 18, no verso 1, aonde a palavra de Deus vem nos dizer: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquelas mesmas cidades uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Louvado seja Deus, né? Nosso Pai Todo-Poderoso. Essa palavra, ela falou ao meu coração, e eu creio que ela vai falar ao seu coração, acerca de um juiz, acerca de um homem que ele mesmo diz: ainda que eu não temo a Deus e não respeito os homens. Né? Então ele era, digamos assim, que ele era um homem desaforado, né? Não conhecia Deus, não temia Deus e também não temia homens. Então ele era uma pessoa assim que ele era bem do tipo de fazer o que ele quisesse, né? E há pessoas assim. Mas algo me chama a atenção acerca dessa viúva. Então a gente entende que naquela época uma mulher viúva, né, ela passava por mais dificuldades, mais lutas. Por quê? Não tinha benefícios, não tinha, né, um sustento do governo, como hoje tem. E a Bíblia fala que a obra de Deus, o povo de Deus naquela época, né, a Bíblia nos deixa relatos para cuidar dos órfãos e das viúvas. Né? Por quê? Fica fragilizado, né? Naquela época ficava muito mais, né? Hoje a mulher trabalha, a mulher tem benefício, como eu já disse, e a mulher hoje tem uma vida mais independente, mas naquela época a mulher era dependente totalmente do marido. E aqui nós encontramos a história de uma mulher, né? O relato de uma mulher viúva. Então a condição daquela mulher já era de tristeza, né? Porque outrora as mulheres guardavam também o luto por muitos anos. Então creio eu que essa mulher já vinha assim, sofrendo, né, grandemente pela perda ali do seu esposo, que o texto fala que ela era viúva, e também com uma causa na justiça, no qual ela estava sendo, ela precisava de algo, ela precisava resolver, ver a situação dela resolvida contra o adversário dela. Então, o texto não fala qual que era a causa, sobre o que se tratava, mas essa mulher tinha pressa em ter ali a sua situação resolvida, né? E aqui, uma das maneiras que a gente vê é que essa mulher, ela nos dá um exemplo muito grande, muito valioso.
tá? Hoje, no mundo em que vivemos, nós vemos que as pessoas estão querendo ver as coisas acontecer assim, ó, no piscar de olhos, né? No estalar de dedos. Então já pede, no outro dia já quer que as coisas aconteçam. Mas aqui o texto nos fala que essa mulher, ela foi insistente, né? Falou de insistência, ela era uma pessoa insistente. Tanto assim que o juiz iníquo disse, olha, eu não temo o Deus dela, não respeito os homens, mas todavia eu vou atender a situação dela, porque eu já não estou aguentando mais essa mulher me perturbando, né? Ela já está me tirando o sossego, está tirando a paz. Então é isso que esse juiz diz, quando ele diz que ela estava molestando. Então o texto nos fala que essa mulher perseverou. E fala que essa mulher é um aspecto interessante de perseverança. Quando nós trazemos perseverança para a nossa vida, nós precisamos entender o propósito de Deus na oração na nossa vida. Então, onde há insistência, a perseverança, a resposta, tá? Nós não podemos ser, né? Esse cristão que hoje está sendo formado, hoje tem uma irmandade que está sendo levantada nesse século, que as pessoas estão querendo ver as coisas acontecer assim, ó, sem se esforçar, sem fazer nada, né? Nenhum sacrifício, não tem um sacrifício de oração, de perseverança, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de transformação, né? Então, diante das necessidades na qual o ser humano vive, é necessário que nós venhamos ter perseverança na oração, tá? Não importa qual a situação a qual você esteja vivendo, mas seja perseverante a Deus, ao Senhor, na oração, no diálogo. A oração é um diálogo, é uma conversa entre você e Deus, amém? Então essa mulher, ela traz para mim assim um exemplo, ela traz para você, para cada um de nós, um exemplo de perseverança, de insistência. Seja insistente, amém? Seja insistente naquilo que Deus te colocou para fazer. Não está dando certo hoje, mas vai dar, porque Deus é fiel. Deus tem compromisso com a palavra dele para que ela se cumpra. Então, Deus não quer que nós saímos de mão vazia. Ele não quer que nenhum que chegue até ele volte de mãos vazias. Mas antes ele quer cumprir a vontade dele na nossa vida. E ele quer, e ele tem prazer em nos abençoar. Então, essa mulher me ensina os aspectos dela em perseverar, insistir, né? Ela bateu na porta, não conseguiu, mas voltou e ela conseguiu insistindo. E até esse juiz, né, conceder a ela aquilo que ela procurava, que ela buscava para a sua situação naquele momento. Então, ele abriu, né, ali, digamos assim, ele quebrou princípios, né? Ali as regras dele, os princípios dele, era fazer o que ele quisesse. Não, mas por uma pessoa de Deus, por uma mulher de Deus. Esse texto não fala que ela era qualquer pessoa, ela era uma mulher que Deus honrou, né? E Deus honrou, e Deus, ele disse, no versículo 6, e disse o Senhor, ouvi o que diz o iníquo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que demora, ainda que a sua oração está demorando a ser ouvida, mas Deus vai te responder. Mas para isso você não pode desistir. Quantas promessas, né, nós às vezes na caminhada, no início da caminhada, decorrer da caminhada, nós recebemos, mas no meio da caminhada nós nos esmorecemos, queremos desistir de tudo. Então a gente desiste, a gente para no caminho, a gente paralisa a obra, os planos, os projetos de Deus. E se nós continuarmos perseverantes, a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar em oração vai obter resposta. Aquele que buscar até o fim, até ouvir a resposta de Deus. Amém? E esteja preparado também, porque às vezes a resposta de Deus é não. Mas você buscou e você obteve a resposta. Não significa também que toda oração que você vai fazer, Deus vai dizer sim. Porque às vezes a resposta que nós precisamos para a nossa vida é um não, né? E o não é fácil ser aceito. Mas o não também é uma resposta de Deus. Amém? No que você está orando. Mas eu sempre ensino para a igreja. Olha, coloca no seu coração uma coisa. A nossa oração tem que ser pautada. Pai, que seja feita a tua vontade. Né? Porque a oração do Pai Nosso fala dessa palavra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Mas eu e você precisamos continuar perseverando. Então nós vemos aspectos da oração. A oração é um ato de confiança, né? A oração é um diálogo porque você confia no Senhor, né?
Então, esse ato de confiar no Senhor nos leva a orar. Olha, eu confio que o fulano de tal, o Beltrano, ele não pode fazer, mas eu confio e creio num Deus que pode. Então, por isso eu vou orar. Então, o propósito da oração, ela é feita na confiança, em confiar no Senhor. Confia no Senhor Jesus, né? A Bíblia, em vários livros, em vários versículos, eu não vou citar alguns aqui, mas pode meditar na palavra de Deus, é bíblico isso, né? O Senhor Jesus manda que nós venhamos confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não te indignes, não se apavore, mas creia no Senhor Jesus, confia no Senhor. E sabemos que a oração, ela tem recompensa. A palavra de Deus, ela é clara em nos dizer, né? Está em Mateus 7, de 7 a 8, 7 e 8, diz que a nossa oração, ela tem recompensa. Ela vem acompanhada da recompensa, né? Todo aquele que ora será recompensado. Se você tem orado a Deus por alguém, ou pela sua vida mesmo, pela sua família, pelos seus negócios, né, pelos seus projetos, sabe que Deus vai te recompensar. Amém? Porque a oração é um sinal de que nós estamos reconhecendo, né, o poderio de Deus. Então a oração, ela tem recompensa. E todo cristão tem o dever de orar, tá? Nós temos o dever, a obrigação de orar, a necessidade. Assim como o meu corpo físico, o nosso corpo físico necessita do alimento, né? O alimento, a comida, o almoço, a janta, o café, o lanche. O nosso espírito depende de oração. A nossa vida espiritual, ela só é conduzida, ela só é, a cada dia, exercitada, né, através da oração, né? Então, nós precisamos ser pessoas que gostem de orar. Se você não gosta de orar, então, é uma debilidade na vida do cristão, né? A ausência de oração, a ausência de um diálogo, de uma conversa com Deus. A oração é algo particular entre você e Deus, entre nós e Deus. Então, nós temos o dever de orar. Todo bom cristão precisa aprender a orar. Orar é falar com Deus, não é oração escrita, não é oração repetida, né? Mas é uma oração sincera. Todos os dias, todo momento da nossa vida, nós podemos chegar diante de Deus. Se apresente diante de Deus e ore, né? De todo o seu coração, né? Pedindo aí aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que eu desejo no seu coração. Amém? O hábito de orar, né? Orar para almoçar, orar ao que levanta, orar para dormir, orar em todo o tempo. A Bíblia fala que orar é sem cessar. Um dos menores versículos na Bíblia está, né, mencionado essa palavra. Orar é sem cessar. Orar em todo o tempo. Orar falando alto ou orar em espírito. Em todo o tempo. Que nós precisamos estar em espírito de oração. Amém? Para que assim nós entremos e saímos de todo lugar que nós entrarmos, colocar na planta do nosso pé, nós ali iremos detectar algo, seja de bom ou de ruim, e nós não seremos enganados. A oração é uma comunhão com Deus. Então, a partir do momento que eu tenho uma vida conectada com Deus, né, as coisas não vão passar desapercebidas. Eu não vou ser enganada, você não vai ser enganado. Porque o Espírito Santo de Deus, ele revela para nós, né, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que está acontecendo, ou até aquilo que irá acontecer, né? A palavra de Deus nos garante isso. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo. E quem anda com ele, quem busca a face dele em oração, não sai sem resposta, né? Obtém a resposta. Sabedoria de orar. Nós precisamos também entender o propósito, buscando a Deus, sabedoria como orar. Porque a palavra de Deus fala que depois que o Senhor Jesus ali apresentou a oração, né? Ele apresenta a oração do Pai Nosso, levanta um dos discípulos e fala para ele: Pai, nós não sabemos orar como convém. Nos ensina a orar como convém. Então, peça direção a Deus e saiba de uma coisa, que o Espírito Santo de Deus vai colocando palavra nos seus lábios, né? Vai fluindo assim, vai fluindo, como uma fonte de água viva. E quando você vê, você está ali orando tempos e tempos, e você pega gosto pela oração. A oração, a melhora na oração é questão da prática, tá? Tudo que nós fazemos é acrescentado da prática, né? Muitas pessoas sabem até fazer algo bem, mas se não colocar em prática, se não praticar, aquilo acaba ficando no esquecimento. E a oração é assim. Às vezes nós vemos pessoas na igreja que têm dificuldade de orar, de falar com Deus. Mas por quê? Fica desatento às vezes, olhando para os lados, olhando os acontecimentos no momento do culto,
Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos, nossos olhos atentos a Deus, com o nosso coração contrito e quebrantado, para que assim nós venhamos buscar de Deus a oração correta, a maneira de falar com Deus. Se apresentar diante de Deus em humildade, em graça e sabedoria, né? O resultado de orar, tá? A oração, nós vemos que grandes homens e mulheres da Bíblia que oravam, buscavam a face de Deus, através da oração, obteram respostas, né? Deus tem prazer, tá? Em ouvir a sua oração, tá? Então, continua perseverando, ore todo o tempo, amém? Não é aquela oração escrita no papel, não, tá? Não é aquela oração de contar bolinha, não, é aquela oração vinda do coração, tá? A sinceridade, as palavras sinceras, fala com Deus, porque com Ele você pode falar, porque Ele é amigo, Ele é o nosso amigo, né? Aquilo que você não consegue falar para o seu amigo, para alguém do seu convívio, fala para Deus, conta para Deus a sua história, conta para Deus em oração, aquilo que te aflige, aquilo que te traz atormento, aquilo que te tem tirado a paz, tá? Então, tem resultado, haverá resultado. Depois eu quero que você conta lá nos comentários, os testemunhos, que você tem orado, você que vai começar a colocar em prática o dever da oração, tá? Como é boa a prática da oração, do diálogo com Deus. E, para encerrarmos, a maneira de orarmos, né? A maneira de orarmos, aonde você estiver. Às vezes você pode dizer, pastor, mas eu estou no trabalho. Curva sua cabeça, é poucos minutos, irmão. Não é por muito orar. A eficácia da oração não é por muito orar, mas é ter uma oração eficaz. Uma oração sincera diante de Deus. Um coração sincero. Amém? Porque tem pessoas, às vezes eu observo que, às vezes as pessoas oram, até dizendo que quer uma mudança, que é algo, Deus me transforma, Deus me liberta, Deus me cura. Mas na realidade, dentro dela, ela não está buscando aquilo de todo o coração, né? Certa feita, eu tinha um rapaz, uma pessoa na nossa igreja, e essa pessoa, ele sofria de mal súbito. Ele tinha um tipo de transtorno proveniente de uso de drogas. E essa pessoa tomava muita quantidade de remédio mesmo, sabe? Assim, irmãos, 14 comprimidos por dia. Então, para mim é muita coisa, né? E são remédios, droga, né? E esse rapaz, ele caminhando com a gente, o Senhor falou comigo que queria curá-lo, né? E uma alegria muito grande no coração da gente, irmão, quando Deus revela que quer curar alguém. Porque quem não quer ser curado, irmãos? E ali eu fui até a esposa do rapaz e falei para ela que o Senhor tinha falado comigo que ia curar esse rapaz. Só que esse rapaz tinha um benefício no INSS e esse benefício tinha um alto valor. E essa mulher disse para mim, não, mas não ora agora não. Não ora agora não, deixa ele aposentar primeiro. Então, irmãos, são coisas que deixam a gente indignados. Qual vale mais, um benefício do INSS ou uma cura? Né? De um mal causado pelas drogas, que a medicina não cura. Só Deus tem o poder de curar. Então aquilo ali me deixou indignada, né? Em seguida essa pessoa também se afastou da gente. Por quê? A esposa pediu que não era para orar para curar. E eu fiquei ali indignada. E acontece isso, irmão. Às vezes a pessoa pede para você orar, mas dentro do coração ela não quer a cura. Ela não quer a mudança, ela não quer a transformação. Então, isso é oração de tolo. Porque Deus conhece e sonda o nosso coração. Ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe o que realmente passa dentro do meu coração e do seu coração. Amém? Então, nós precisamos ser sinceros a Deus. Porque pensa você que está enganando a Deus. Não, você está enganando a si próprio. Nós enganamos a nós mesmos. Né? Então, a Deus ninguém engana. Amém, irmão? Fica com essa palavra nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar de uma forma poderosa na sua vida. Tá? Eu estou aqui porque um dia alguém pagou um preço pela minha alma, pela minha salvação. E até hoje tem pessoas que oram em meu favor. Então é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para interceder em seu favor. E eu te peço, propague esse vídeo, leve essa palavra a mais pessoas.
Amém? Me ajuda a divulgar. Seja juntamente comigo, vamos propagar o evangelho da salvação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê graça e te abençoe você e tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.